Olha só, essa notícia me chamou um pouco a atenção porque ela me mostra que o Japão evita de tocar em alguns vesperos que estão dando lucro. Por exemplo, imagina que você veio para cá, para o Japão, você vê um monte de luzes, um monte de outdoors, todas aquelas pisca-pisca, luzes, decoração, aqueles efeitos noturnos, futurístico e pensa, cara, que lugar maravilhoso, né? Como a galera capricha na decoração de seus estabelecimentos. Quando eu vim para cá, bom, eu sou engenheiro de software aqui no Japão, já estou um pouco mais de um ano e meio. Eu fiquei surpreso quando eu vi toda a ambientação, né? Toda essa decoração, essas luzes fortes à noite. E eu não sabia do que se tratava alguns desses estabelecimentos. E eu vou te contar que metade deles são de fato restaurante, lojas normais de roupa, de repente algum estabelecimento que está querendo deixar em evidência algum serviço. E a outra metade é um negócio chamado patinco. Você vai ver muito disso. Aí, esse patinco, ele tá literalmente ligado com essa questão de vícios de azar dessa matéria. Os preparativos estão a todo vapor para a criação de um centro de tratamento para o vício em jogos de azar em Osaka, uma instalação sem precedentes que antecipa a inauguração de um resort integrado. Então, o governo japonês ele está criando esse ambiente aqui para tratar galera que é viciada em jogo. E chegaram até a fazer uma pesquisa, né? Isso aqui significa Gamburo. Gamburo, para quem entende de katakana. Eu cheguei a fazer uma pesquisa da tradução disso aqui. Isso aqui quer dizer que 82% dessas pessoas, se você olhar a tradução aqui, 82% diz que o vício em jogos de azar é uma doença. Então, de fato, né, você tem galera ali se perdendo nesses jogos de azar e você tem diversos estabelecimentos aqui onde a galera usa pesadamente, né? Você tem esses 56 e 54 que indicam que existem canais de consulta e suporte para o vício, então você tem uma galera que ajuda. É claro, você cria o problema, mas também você cria a solução para isso. E os outros 54 é o vício em jogos de azar recuperável. Então a galera acredita que uma vez que você está com esse vício, você consegue se recuperar. E aí o final, né, o ponto vermelhinho aqui, Gamboro, blá, blá, 42%. E aí está em vermelho por conta do seguinte: tornar-se dependente não é uma questão de força de vontade. O que isso quer dizer? Quer dizer que mais da metade, os 58%, 57% diz: ah, a pessoa, se ela tiver força de vontade, ela para. E tem um pessoal aí que acha que é mais questão de caráter da pessoa que não consegue se controlar e não uma parte biológica ou química que acontece no cérebro para a pessoa ficar literalmente viciada nesse tipo de coisa. E assim, minha opinião sobre isso aí é que tem os dois lados, não dá para negar que você tem a parte biológica, que você fica um pouco vidrado naquilo, mas também tem a parte do autocontrole. Você precisa ter autocontrole para poder querer parar com isso. Então você, uma vez que você percebe que as coisas estão fora do controle e você vê que tá com a parte biológica fodida com o jogo em vício, você vai e passa a tomar atitudes para querer mudar. Então a parte do autocontrole conta também. É, eu acho que é meio porca essa pesquisa aqui. Ela foi feita justamente para mostrar que o governo ele pode gastar com essa caralha aqui que ele quer fazer para montar o como é que é? Para montar o centro de recuperação dele. E esse centro de recuperação, obviamente, vai entrar um custinho ali, né? Porque ele vai ser construído em 2030. E você vê que o governo japonês ele faz umas pesquisas mirabolantes ali para poder
subir o custinho ali com a saúde. Cara, tem algo muito errado com a parte da saúde, porque eles continuam e insistem em fazer algumas coisas que você poderia resolver de outra forma. Essa parte aí de jogos de azar. Vocês não imaginam a quantia de casa de aposta que tem aqui. Aqui onde eu moro tem uma a cada 2 quadras praticamente. É muita coisa. Ah, essas casas de jogo online, de aposta, patinco, ele tem. É como se fosse o número de igrejas que existe no Brasil. Para cada igreja que tem no Brasil, imagina que tem um patinco ali. Para você ter a ideia da loucura que é. E o povo japonês, pelo menos eu vejo que esse vício em jogo ele é mais predominantemente entre os homens. Os homens ele curtem mais esse tipo de coisa e parece que é verdade, porque eu vejo bastante a população que está ali dentro e dificilmente eu vejo mulher saindo desses ambientes. E engraçado aqui na parte de relacionamento, a minha mulher, uma das primeiras perguntas que ela fez para ver se eu era alguém para considerar relacionamento ou não, era se eu participava de patinco. Eu cheguei a mencionar que eu curtia games, né? E aí games é Steam, PlayStation 4, PlayStation 5. Eu curto ficar na jogatina às vezes. Mas eu nunca fui para essa parte de jogos de azar, de gambling, né? Que você aposta grana, tenta é, prever ali o risco e retornar alguma coisa em troca. Eu não participava desses jogos. E uma das perguntas que ela lançou, né? Logo eu, com quase um mês de Japão, ela falou: Ah, você curte patinco? Aí eu pensei, cara, que porra é essa, patinco, né? Foi a primeira vez que eu ouvi falar disso, mesmo eu morando aqui. E eu falei, eu nem sei que porra é essa. Aí depois de um tempo ela falou, é que é jogo de azar, a galera vai lá pra jogar e apostar, a galera perde bastante dinheiro por ali. Então, dentro do mundo dos relacionamentos, isso é um negócio que é até mal visto também, se você curte esse tipo de coisa. Mas assim, essa é uma análise de poucas experiências. Eu, pelo menos, foi a primeira vez que eu tive uma experiência onde uma mulher chegou e perguntou isso ativamente para mim como um critério de seleção. Eu não sei se outras mulheres poderiam levar isso em consideração, esse ponto. Então, se de repente vocês tiverem problema com um jogo de azar, considere aí não contar para a mulher na hora de vocês forem se relacionar, porque parece que é uma red flag. Mas enfim, eu acho que o brasileiro não tem tanto esse mal, acho que nem tem casa de aposta. Eu vejo que o governo japonês ele poderia de repente achar alguma forma de controlar esses patinco ou eliminá-los, porque como que funciona o patinco? Eu nunca entrei, mas pesquisando aqui rapidamente, a galera joga o patinco ali, eles recebem algum tipo de moeda temporária, moeda ou artefato, e esse artefato ele é trocado. Por que eles não recebem dinheiro diretamente do patinco? Porque o, o modelo de negócio onde você recebe dinheiro através de um jogo de azar, ele é proibido, ele é ilegal no Japão. Então você vê que eles contornaram dando para a galera que ganha um tipo de item equivalente, né? Um item mais valioso, e com esse item, seja lá o que ele recebe ali na hora que ele ganha, ele vai e troca esse item por dinheiro, ele vende esse item por dinheiro. Então você vê que tem um ecossistema de trocas de palavras para eles estabelecerem um patinco. Então o cara vai, joga ali a roleta, tá, 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 ganhou. Uma vez que ele ganhou, ele recebe, sei lá, uma estátua de ouro. Ele pega essa estátua de ouro, vai na loja ali, vende a loja, a estátua de ouro, e recebe a quantia de dinheiro que é equivalente àquela loja, àquela estátua de ouro. Então eles montam o sistema para driblar essa parte da lei e aí eles ficam meio que quase que na margem, né? De você cair dentro dessa lei de jogos de azar ilegal. E como
o talvez o povo japonês, o governo japonês tenha desistido disso, essas casas de pachinko elas multiplicaram-se. Essa multiplicação ela ocorreu de tal forma que eu estava dando uma olhada na parte do vício em pachinko, é, a receita que esses estabelecimentos arrecadam é cerca de 0,5% do PIB. E assim, 0,5% do PIB, cara, já é uma boa grandinha, é uma boa grana. É uma indústria de trilhões, trilhões de ienes. Trilhões de iene, cara, já é ali na faixa de, eu diria que bilhões de reais. Eu não coloquei aqui a tradução disso aqui para converter para real, mas é uma bolada já. E 0,4%, assim, o governo japonês não vai querer fazer algo para prejudicar esse modelo de negócio, dado a porcentagem aqui. Só que com esse ponto específico, ele, por ele ser forte, ter uma representação no mercado, a cultura acaba sendo criada em cima dos cidadãos locais de quererem participar ativamente disso, principalmente entre os molecada, rapazes, porque o ambiente ele é muito chamativo. Parece que o cérebro ele automaticamente já quer te trazer até lá. Eu, por exemplo, muitas vezes quando eu estava andando, eu vi esses ambientes todo coloridos, cheio de luz, um monte de máquina piscando. Eu pensei, caraca, mano, que vontade de ir ali ver o que tá rolando. É assim, parece ter uma força que quer te puxar para dentro. Então, eu vejo que, assim, é perigoso. O cara, se ele não tiver autocontrole, ele acaba se jogando ali e fica doidão. Com a quantia de estímulos ali, passa a ser meio que absurdo. Enfim, e infelizmente isso acaba afetando também os relacionamentos entre homem e mulher, porque justamente o cara que ele tá ali nesse meio, ele não é visto como um bom rapaz para relacionamento nos olhos de boas garotas. Então, assim, é... eu acho que o governo deveria dar uma, assim, minha opinião é que o governo deveria dar uma mexida nisso aí para corrigir essa parte cultural que meio que impossibilita um pouco a criação de família. Porra, imagina só, você tá ali com o cara e o cara tá doidão, gastando e gastando em cima de joguinho de azar. E o pior é que parece que não tem um ensino falando das porcentagens de chance da galera ganhar nesse tipo de jogo. Eu acho que não tem nenhum tipo de. No Brasil você sabe que o Patico ele é ilegal porque é uma verdadeira desgraça a porcentagem que você tem de ganhar nesse jogo. Mas assim, você tem também loteria, né? Mega Sena, essas porra legalizada do governo, que é legalizado justamente porque o dinheiro vai para o governo. Mas aí é uma outra, uma outra história para Brasil. Aqui é interessante que você não tem muito o contraponto referente a jogos de azares. Ou se tem, é literalmente ignorado. Mas eis a cultura dos jogos de azar no Japão. É um negócio bem forte. Não se engane por esse só 0,4%, porque é uma boa quantia de dinheiro usado nessa indústria. E você vê que o Japão ele não coloca limites nesse jogo, né? Nessa indústria mais, porque já virou algo lucrativo. Então ele cria soluções para o problema que se intensificou aqui no Japão. Bom, se você curte de notícias referente a Japão, considere se inscrever no canal, dê o joinha e algum comentário aí para dar aquela fortalecida. Falou e até o próximo vídeo.